Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Multimídia. Nesta aula sobre demanda 4, iremos falar do conceito de projeto multimídia. Na aula anterior, a gente viu os conceitos de gestão de projetos e também na parte do gerente de projeto, com as suas funcionalidades, e isso vai permitir exatamente que você tenha exatamente as características importantes para fazer a parte de gestão de um projeto multimídia. Mas o que seria um projeto multimídia? Bom, da mesma forma que a gente falou nas aulas passadas, um projeto multimídia tem como o principal objetivo criar um produto. Esse produto multimídia pode ser como qualquer outro produto em si, como um produto de software, ele é feito de projetos que ajudam exatamente a alcançar esses objetivos bem definidos. Então, eu vou definir basicamente quem são esses objetivos, também vou definir os prazos para a sua conclusão. Nós vamos também definir o orçamento, que vai limitar também a questão dos gastos, limitar também a questão dos recursos que vão ser dados por pessoas, por computadores, por dispositivos multimídia, critérios de qualidade, enfim. A gente verifica exatamente isso dentro de um projeto. A gente detalha especificamente o objetivo, as características de prazo, no caso o orçamento, define também as pessoas que vão estar envolvidas. É isso que vocês vão entregar até mesmo no Milestone 1, né, nesse caso, Milestone 1 e 2. Então, a gente tem exatamente essas características importantes que vai determinar exatamente os critérios, né, de qualidade para garantir, na verdade, os critérios de qualidade de um produto. Então, com a definição desse projeto, a gente fica de olho para ver se realmente a gente está seguindo as características que estão descritas nesse documento, né? Ou seja, de acordo com o que foi esperado, até mesmo documentado. Os projetos multimídias, eles têm exatamente basicamente, alguns elementos bem importantes aqui. Quais são? Eles são diferentes do outros tipos de projetos de desenvolvimento de software, porque ele leva a alguns outros elementos mais importantes. Por exemplo, todos eles têm exatamente as mesmas funcionalidades. Por exemplo, um resultado final. Nesse caso, um projeto multimídia, ele tem um resultado final, além de diversos resultados intermediários. Eu posso, inclusive, no decorrer, por exemplo, se eu quero fazer uma campanha publicitária, ele não tem exatamente somente um resultado final, mas também ele pode ter diversos resultados intermediários, e a partir desses resultados intermediários, a gente consegue chegar no resultado final, como a gente quer exatamente atingir o nosso público. No projeto multimídia, eu vou ter um orçamento que vai ter exatamente o aspecto financeiro, de quanto deve se investir nesse projeto. Vou ter também um cliente que contrata o desenvolvimento desse projeto multimídia, ou até mesmo pode ser um patrocinador desse produto multimídia. Então, pode ser qualquer um dos dois, ou um cliente que contrata, ou até mesmo um patrocinador. Eu vou ter também usuários que estão efetivamente vão usar esse produto multimídia. Pode ser as pessoas que vão ser alcançadas pela campanha publicitária, pode ser também alunos que vão utilizar a ferramenta, por exemplo, utilizando exatamente o jogo, ou até mesmo o site, né, por exemplo. Vai ter também uma equipe de especialistas que vai trabalhar diretamente com esse produto multimídia. Nós teremos também um ciclo de vida bem diferente de um projeto de software, por exemplo. Então, porque geralmente um projeto multimídia, ele tem um ciclo de vida até mais curto quando comparado a um software, né? Porque o software, geralmente, ele resolve um problema no sentido de um problema mais relacional, por exemplo, tipo, eu quero resolver algo mais prático. Já um projeto multimídia, não, ele tem uma outra visão, ele tem exatamente uma característica de, de atingir, geralmente, um objetivo mais específico, e esse objetivo ele pode ser alcançado facilmente utilizando esse projeto, e em seguida ele vai ter uma vida longa mais curta quando comparado a um software. Por exemplo, uma campanha publicitária só vai ter exatamente funcionalidade naquele momento. Vamos supor, uma campanha no Natal, só faz sentido naquele Natal, né? Então, o ciclo de vida tem exatamente um ciclo de vida mais curto. Até mesmo na parte de desenvolvimento. Então, o ciclo de vida também na parte de desenvolver esse produto multimídia também tem etapas mais definidas, mas ele tem um ciclo de vida de desenvolvimento mais rápido, porque ele é bem mais simples do que desenvolver um simples software, né? Bom, falar em ciclo de vida, qual seria o ciclo de vida exatamente do desenvolvimento de um projeto multimídia?
O ciclo de vida de um projeto multimídia divide exatamente a vida útil desse projeto multimídia em 4 fases bem definidas. Essas 4 fases, nós estamos aqui em vermelho, e essa aqui, desenvolvimento, ela especifica basicamente outras sub-áreas, né, nesse caso. Né? A gente começa aqui no processo de ativação e vai até a parte de operação, certo? Bom, nesse caso, a parte de ativação é onde a gente inicia exatamente o processo, é a fase em que a gente vai levando em consideração as ideias e conceitos iniciais a respeito do produto multimídia que você deseja desenvolver. Nesta fase, você também, são feitas também estimativas com base no projeto, nesse caso, no sentido de descrever o que é que espera-se, qual orçamento, quais são as pessoas que vão estar envolvidas. Então, ele é apresentado diretamente ao cliente, e o cliente ativa esse projeto com base nessa especificação. Então, são as considerações que são levantadas inicialmente para que o projeto seja desenvolvido pela equipe através de ativação diretamente com o cliente. Na parte de especificação, eu vou definir melhor o que a gente tinha detalhado na fase o que a gente tinha decidido na fase de ativação, então a gente especifica melhor nessa fase de especificação, a gente detalha, completa essa especificação do projeto, evitando-se a ambiguidade. Então, toda a parte ambígua do projeto que foi definida, que foi esclarecida, na verdade, que foi até mesmo falado na ativação, que não foi especificada mesmo, a gente especifica exatamente essa fase, evitando justamente as ambiguidades. Então, essa fase, ela é dividida em 2 fases. Primeiramente, é uma análise que busca obter uma descrição desse produto. Essa fase, ela consiste exatamente em descrever o que deve ser feito, e no planejamento, ela busca exatamente mostrar um plano de trabalho que vai ser necessário para desenvolver esse produto. É o que vocês vão fazer exatamente no milestone 1 e 2. Nesse caso, você vai especificar na análise de busca, nesse caso, a descrição do produto, mostrando os requisitos, né, detalhados, os requisitos funcionais e não funcionais do produto. E na fase do milestone 2 é que vocês vão descrever o planejamento com base, né, num plano detalhado do trabalho que irá ser desenvolvido, ou seja, definir exatamente cronogramas, né, basicamente. E aí também vocês vão colocar alguns riscos que podem ser contemplados nesse estudo. Então, vocês vão descrever exatamente isso lá. É um pouco contraditório para quem já tem, nesse caso, na equipe de vocês, que já tem a ferramenta pronta, porque nesse caso a gente vai como se fosse detalhar algo que já aconteceu. Então, vocês podem levar em consideração a fase que vocês desenvolveram essa ferramenta, certo? Então, é só para a gente ter uma noção de como é que acontece realmente o desenvolvimento de um projeto, levando em consideração a questão da multimídia, né? Bom, e em seguida vamos para a fase de desenvolvimento, que é onde a gente aplica e executa todas as atividades que foram planejadas no documento, né, de visão. Esse documento se contém exatamente todos os deadlines que são entregues, então a gente desenvolve cada um desses subetapas, né, ou deadlines que a gente define. Então, é a fase em que são executadas atividades de construção do produto multimídia. A gente vai incluir também testes que são necessários para o desenvolvimento desse produto multimídia, visando exatamente a qualidade. Essa fase também é dividida também na fase em subatividades, né, como sendo, a gente especificou na fase de especificação, né, tem a fase de desenho, de implementação, de implantação e suporte ao desenvolvimento, que são exatamente essas outras fases que vocês estão vendo aí na tela. Porque exatamente tudo isso que eu falei, né, desenho, implementação, implantação e suporte estão dentro da fase de desenvolvimento, que ele vai me dar exatamente o melhor controle do andamento do projeto. Porque nesse caso, por exemplo, quando a gente projeta um sistema, ou seja, através de um projeto multimídia, especificando a parte através de um documento de visão, ou seja, apenas especificando a parte textual do que seria descrevendo exatamente esse sistema, a outra fase, depois que você desenvolve esses requisitos, você vai desenhar esse sistema, ou seja, você não vai implementar de cara, você vai primeiro desenhar exatamente, que é exatamente essa subetapa do desenvolvimento, que você vai definir os aspectos do projeto, ou seja, você vai desenhar as interfaces do jogo, as interfaces da sua aplicação, certo? Então, a gente vai ver também um pouco de arquitetura, vocês precisam ter um domínio também de como é que vai ser exatamente a arquitetura de componentes do sistema. Ela pode ser definida também
essa frase de uma forma de relacionamentos entre essas componentes, e vocês podem especificar como é que essas componentes vão estar relacionadas dentro do projeto. Vocês podem fazer tipo um arcabouço, como se fosse um esboço do projeto, mostrando exatamente essas fases para validar o produto, antes mesmo de desenvolver. Então, essa fase, ela inclui elaboração de figuras, de desenhos, de páginas, ou seja, elementos que vão até mesmo detalhar como seria o desenvolvimento dele, nesse caso, até mesmo para facilitar. Uma vez que tem esses desenhos prontos, ou seja, a parte de elaboração dessas imagens, das telas, vocês vão fazer a parte de implementação, que consiste basicamente em construir as telas já foram desenhadas, né, através da subetapa de desenho, e os testes vão ser feitos também nessa parte de implementação, que os testes são feitos de acordo com como seria exatamente a jogatina, né? Por exemplo, ou até mesmo o andamento que você teria exatamente, as subetapas que vocês teriam exatamente ao andar nas telas. Por exemplo, será que falta alguma tela a ser implementada? Por exemplo, quando você clica no botão, será que esse botão direciona para uma página correta, por exemplo? Então, esses são feitos exatamente esses testes antes mesmo da implantação, né? A gente faz exatamente desenvolve exatamente essas telas e depois vai para a parte de implantação, que é a atividade exatamente em que o produto é disponibilizado em um ambiente de uso. Então, uma vez que você desenha, implementa, verifica justamente se falta alguma tela para ser construída, ou seja, verifica os testes da aplicação, você vai para a fase de implantação, que seria exatamente fazer outros testes que irão compor exatamente um ambiente disponibilizado de uso. Nesse caso, vocês vão colocar a ferramenta em xeque, na verdade, aplicada exatamente a um grupo de pessoas, nesse caso. Então, você vai usar esse grupo de pessoas para verificar se existem alguns erros de logística ou até mesmo da hora da implementação. Por exemplo, no meu jogo que eu desenvolvi, era para crianças, então quando eu estava testando, então, eu sabia exatamente, na minha visão, o que seria exatamente erro ou não. Então, fui corrigindo isso de cara. Depois, quando eu apliquei para as crianças, o meu jogo era um jogo de mergulho, e o aluno tinha que mergulhar nas cavernas, era um estilo plataforma, como se fosse um estilo Mario Bros, só que nesse caso, ao invés de ser um Mario Bros, vai ser como se fosse um estilo de mergulho. Então, eles iriam recolher os tesouros do mar, só que, não sei porquê, não sei como, a criança ela atravessava a parede, nesse caso as cavernas, e saía da tela do jogo. Eu ficava, meu Deus, o que é que eles estão fazendo exatamente aqui? Então, tinha algumas brechas, algumas falhas no meu jogo, que eu não conseguia enxergar. Então, na fase de implantação, quando você aplica esse jogo com o público em específico, aí a gente consegue encontrar algumas outras limitações do jogo, certo? E aí, depois que você inclui esses relatórios, né, nesse caso, vai para a parte de suporte ao desenvolvimento, que é justamente corrigir essas falhas, ou até mesmo atribuindo à equipe, por exemplo, até mesmo como se fosse, a gente chama de um chat, por exemplo, que você pode atribuir ao seu jogo, por exemplo, entrar em contato com você, para demonstrar exatamente essas falhas, dando feedback exatamente do que precisa ser feito. Então, tem essa fase de suporte também. Bom, por fim, tem a fase de operação, que é a fase do produto que é disponibilizado realmente no ambiente de produção para usuários finais, depois que faz todas as partes de correções, e aí nessa fase é oferecido tratamento e suporte. Diferente do suporte ao desenvolvimento, o suporte ao desenvolvimento é com base, nesse caso, nessa primeira fase em que a gente aplica exatamente ao grupo de usuários. E o suporte que vai ser feito aqui não é um suporte diretamente ao usuário, e sim ao desenvolvimento, ou seja, com base nessas falhas primárias obtidas através da fase de aplicação, de implantação do instrumento, a gente vai dar suporte à equipe de desenvolvimento para corrigir essas falhas. Depois que corrige essas falhas, aí vai para a fase de operação, que aplica diretamente, no caso, que disponibiliza esse instrumento ou esse recurso multimídia para esses usuários finais, e aí a operação em si consiste também em oferecer também treinamento e suporte. Esse suporte já é suporte diretamente com o usuário, certo? Ou seja, acontece exatamente mostrando, basicamente, como é que usa a ferramenta, ou como usa aquele produto multimídia, certo? Porém, essa fase é um pouco negligenciada, né, nessa fase de operação. Geralmente,
eles só disponibilizam, né, o recurso e as pessoas precisam aprender, teoricamente, sozinhas. Então, é interessante que essa fase também seja questionada, tá? Bom, depois que a gente sabe qual é o ciclo de vida de um projeto, a gente vai falar da formação da equipe do produto, do projeto, certo? O que precisa ser levado em consideração quando a gente está desenvolvendo projetos multimídia? A formação de uma equipe de projeto, ela leva em consideração exatamente a diferentes perfis de pessoas que vai ter exatamente disponíveis na equipe. Certo? Um projeto de multimídia, ele comporta exatamente diferente de outros projetos, pois ele requer exatamente um número maior de especialistas envolvidos, principalmente quando a gente está falando de um projeto multimídia que envolve, na verdade, a facilidade da comunicação em várias áreas distintas. Então, dada a natureza desse projeto e até mesmo essas especificações desse projeto, a gente vai ter diferentes perfis aqui que podem ser úteis para o desenvolvimento do projeto e permitindo, assim, a sua qualidade. Então, para isso, a gente precisa de vários especialistas em alguns assuntos que esse projeto multimídia vai especificar, certo? Tanto quando for relacionado à mídia, quanto mais relacionado ao produto em si, nesse caso, ao conteúdo que esse produto vai disponibilizar. Vamos supor que seja um jogo para alfabetização de crianças que tenham dislexia. Então, você precisaria de um especialista da área da psicometria, alguém da psicologia, alguém da área da educação. Se fosse para desenvolver um sistema, por exemplo, da área da saúde, então precisaria de especialistas da área da saúde, vamos supor, médicos, enfermeiros, plantonistas, enfim, depende de como é que você queira fazer, né, nesse caso, a ferramenta que você queira desenvolver. Então, a gente precisa levar em consideração a esses especialistas, porque a gente está invadindo outras áreas, então a gente precisa ter essa visão de especialistas aqui, certo? Além de que uma equipe de desenvolvimento leva em consideração também as características principais de multimídia, né? Por exemplo, um design de multimídia, um design de interface, um animador, um redator, um roteirista, um especialista em vídeos, se for, nesse caso, vamos supor, um filme que você deseja desenvolver, também um filme é um produto multimídia, especialistas em áudio e engenheiro de software. Então, depende basicamente do que você precisa fazer. Então, no mais geral, a gente usa exatamente esses perfis da área da computação, mas precisa também um especialista da área do conteúdo que está sendo disponibilizado esse material, certo? Bom, então, aqui também tem que levar em consideração também esses outros especialistas, como falei, né? Olha só, o gerente de produto, o administrador do sistema, gerente de configurações e analistas de qualidade de software. Esses aqui são outros perfis de usuários que também pode ser que sejam úteis na parte do processo de desenvolvimento do projeto, certo? Levando em consideração também que eles são profissionais que são mais caros, porque geralmente os serviços deles eles são especialistas naquilo. Então, quanto mais especialista for, mais caro pode ser também no caso, a hora cobrada, por exemplo, para assessorar a equipe. Então, é importante colocar isso aí também no orçamento. Como a gente sabe que o orçamento é um pouco limitado, essa parte dos especialistas geralmente fica fora do orçamento, infelizmente. E aí é onde acontece geralmente a falha principal e até mesmo a qualidade do produto. Porque, vamos supor que eu considere, eu vou considerar o jogo de vocês, certo? Do jogo do milhão. Esse jogo em si tem uma falha grande no sentido do conteúdo que está sendo disponibilizado nas perguntas, né? Por exemplo, você viu que eu falei para vocês que não é porque uma pessoa ou um aluno, por exemplo, determinou que aquelas questões têm exatamente um peso, dizendo que aquela questão é fácil, difícil ou médio, né? Então, a gente sabe que precisaria de aplicar com uma amostra grande de alunos para saber se essas questões realmente são difíceis ou fáceis ou médias. Então, vamos supor que eu pego uma questão extremamente difícil numa primeira rodada de perguntas, e essa pergunta é tão difícil que acaba atrapalhando do que é mesmo ajudando exatamente esse aluno ou a pessoa que está respondendo, então desmotivando ela de fato. Então, as perguntas elas têm que ser organizadas em um nível de dificuldade coerente, e aí, nesse caso, precisaria um especialista da área da psicometria, ou até mesmo algum especialista mais na área do construto que está sendo avaliado. Então, vamos supor que um professor de uma universidade poderia ser um especialista nesse assunto,
poderia designar exatamente o peso dessas questões, mas precisaria também da parte da aplicação diretamente com os alunos para ter uma calibração direta dessas questões, desses itens, né? Bom, então é algo que poderia ser levado em consideração. Bom, também tem que ter cuidado, né, no projeto multimídia com os direitos autorais. Se for projetos relacionados a cunho, no sentido de desenvolver uma aplicação e essa aplicação recolher dinheiro, nesse caso, ou seja, ser um produto que é disponibilizado e que é para download, em que a pessoa paga por ele, ou até mesmo pelo serviço que você está oferecendo, as ferramentas em si tem que ter exatamente, tem que ter direitos autorais sobre elas. Como assim? Vamos supor que no jogo do milhão, por exemplo, você usou a voz de Silvio Santos, você usou exatamente o nome, a logo do show do milhão, por exemplo. Então, tudo isso refere-se a direitos autorais. Então, você não poderia disponibilizar essa ferramenta com o objetivo de recolher, nesse caso, uma receita. Você pode usar essas imagens se fosse para direitos educacionais, por exemplo, usou apenas o áudio, o banco de questões, ou até mesmo as imagens com fins educacionais. Quando é fins de pesquisa, é possível, sim, ser liberado esses recursos, citando eles no seu trabalho. Caso contrário, se for para disponibilizar no mercado a fim de recolher receita, não pode nesse caso. Então, teria que fazer criar um nome de um jogo diferente. Você pode se basear na cultura pop? Pode. Você pode usar o conceito de um jogo de 1 milhão? Pode. Porém, teria que mudar o nome do jogo, teria que mudar a jogatina, né? Alguns termos que é utilizado no jogo do 1 milhão, você poderia utilizar exatamente nesse projeto novo que vocês iriam ter que fazer, certo? Então, se vocês pensassem na visão de recolher receita também, aí precisaria fazer essas alterações. Então, ele é comum que tenha justamente arquivos de imagem, né, um projeto multimídia, imagem, áudio e vídeo, então, esse material requer direitos autorais, né, principalmente direitos de outras pessoas, certo? Então, precisa levar em consideração também a isso. Aí fica isso, né? Se for para receita, tem que levar em consideração isso, se não, se for para fins educacionais, aí precisa citar isso no trabalho de vocês. Bom, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula, e a gente vai focar nas próximas aulas em cada uma dessas multimídias, especificamente, por exemplo, imagem, vídeo, a questão do uso de animações, tudo isso aí vão ser importantes para o processo de desenvolvimento de um projeto multimídia. Então, esses detalhes que vão ser descritos, nesse caso, em cada uma dessas aulas, são importantes para que vocês consigam compreender como essas imagens elas são construídas, a que propósito elas são designadas, como uma animação é feita, como a gente utilizar um processo de desenvolvimento de um vídeo. Então, tudo isso aí são importantes para o projeto multimídia de vocês, caso vocês utilizem esses recursos dentro do projeto, levando em consideração também ao escopo e também aos detalhes técnicos contidos no projeto multimídia. Ficamos por aqui.